e vocês estão ouvindo o Boa Noite Podcast. Olá, querida família salesiana, queridos jovens. Eu sou Rafael Alexandre, sou assistente do Noviciário de Barbacena e venho partilhar com vocês um pouquinho da minha história vocacional. Minha história, eu costumo dizer, não tem um grande momento, né, impactante como o momento do grande chamado, né, um dia específico, não. Ela foi acontecendo gradualmente, ela foi acontecendo ao longo da minha vida, ao longo da minha adolescência, e eu considero que o momento, assim, o período mais marcante foi o período da Crisma, o período antes da Crisma, em que eu comecei a ficar mais curioso com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Sempre participei com a minha família, né, nas missas. Gostava muito de ir à catequese, algo que nem sempre os colegas tinham esse gosto, mas para mim era um momento muito especial. Então, aos poucos, essa curiosidade foi aumentando. E eu fui vendo, quem sabe, a possibilidade de ser padre, né? Deve ser interessante. E então, como uma sementinha que nasceu aqui no coração, foi crescendo aos poucos, de pouquinho em pouquinho. E na época pensava em ser padre, simplesmente. Eu era de paróquia diocesana, né, mas tinha um colégio salesiano na minha cidade. Então, por ventura, mas na verdade por desígnios de Deus, eu conheci um amigo que estudava lá no colégio. Fizemos muita amizade. Ele falava com tanto entusiasmo lá do colégio que eu queria conhecer um pouco mais. Quem era aquele tal de Dom Bosco que ele falava? E pesquisando a vida de Dom Bosco, vendo um pouquinho mais como era, eu fui me encantando. Lembro até que um professor da minha antiga escola, que nem era salesiana, ele chegou para mim e falou: eu ouvi que você falou de Dom Bosco, e me entregou um livro da história de Dom Bosco. E ao ler aquela história, eu me apaixonei. Me apaixonei por aquele estilo de vida, juntou aquilo que eu mais gostava, que era a religião e a educação. E eu falei, eu quero ser como esse homem, quero seguir os passos dele. E então, cada vez mais, fui me inserindo, comecei a participar das missas do colégio, me tornei aluno, e aquele sonho foi se configurando na minha vida. E eu fui percebendo que com aquilo eu era feliz e que eu sentia cada vez mais pleno estando ali. Então, ao acabar o ensino médio, sendo acompanhado pelos salesianos da presença, eu decidi dar esse passo de entrar para a formação salesiana. Morei no Colégio Dom Bosco de Campo Grande, em Indápolis, em Barbacena, em Campo Grande novamente, fazendo filosofia, e hoje estou como assistente dos noviços na cidade de Barbacena, Minas Gerais. É um prazer ser salesiano, é uma alegria muito grande, e cada vez mais quero servir a Deus e aos jovens, que é a nossa missão. Então, você que às vezes tem um sentimento no seu coração, deseja dar um passo a mais na sua vida, de entrega a Deus, não tenha medo de dar esse sim. Às vezes ficamos receosos e ficamos estagnados com isso, mas dê esse passo que você não vai perder nada. Faça a sua experiência, faça a sua experiência e venha ser salesiano com a gente. Um grande abraço e boa noite.